Pai do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 30, verso 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito. Então aqui é uma exortação do Senhor para os filhos rebeldes. Tem pessoas que são filhos de Deus, mas elas agem com espírito de rebeldia. E o espírito de rebeldia é um pecado muito grave diante do Senhor. Ele diz, ai dos filhos rebeldes. Então aqui existe um ai, um sofrimento para as pessoas rebeldes diante de Deus, para aqueles que se rebelam contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, contra os ungidos do Senhor. Existe um ai nesse versículo para aqueles que se rebelam, dos filhos rebeldes. Existe um ai para os filhos que agem com espírito de rebeldia. Diz o Senhor que está falando, que tomam conselho, mas não de mim. Então, existem pessoas que servem ao Senhor e tomam conselhos, agem com espírito de rebeldia, com o conselho dos ímpios, de pessoas malignas, diabólicas, que tomam conselho, mas não de mim. O conselho dos ímpios não servirá para você. Os conselhos das pessoas malignas não servirá para você. Mas o que prevalece para você é o conselho do Senhor. Toma conselho de Deus diante da palavra, na oração, esperar no Senhor e falar com o Senhor. Que tome conselho, mas não de mim. Que cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito. Deus não permitirá outra cobertura a não ser do Espírito Santo, a não ser do Espírito de Deus, mas não do meu espírito. Então o conselho que vale, a cobertura que vale, a cobertura do Espírito Santo de Deus, os conselhos dos 7 Espíritos de Deus com o Espírito Santo, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Aqueles que acrescentam, vivem acrescentando pecado sobre pecado, estão agindo com rebeldia, e existe um ai do Senhor para essas pessoas. E outra, que descem ao Egito para pedirem, que descem ao Egito. O Egito quer dizer, tipo do mundo, que estão no mundo, que pede conselho ao mundo, que faz a vontade do mundo, das trevas, do mundo das trevas, do mundo em que nós vivemos, do mundo do pecado, tipo do Egito. Sempre que descem ao Egito, sem pedir o meu conselho. Deus não mandou você ir para o mundo nem se desviar. Porque você desceu, você foi, não pediu o conselho do Senhor, para se fortificarem com a força de Faraó, para ir se unir ao mal, ao mundo, ao Egito, para fazer o mal contra o povo de Deus e perseguir, e para confiarem na sombra do Egito. A sombra do Egito, a sombra do mundo te cobrirá com maldição, com ais, com opressão, com coisas malignas, e atrai condenação para os filhos rebeldes.